Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre criação de metas ou de alvos, tá? A ideia é que nessa parte extra ela não envolva somente empresas, mas também envolva um pouco de parte pessoal. Então, como que eu crio os alvos para a minha vida pessoal, tá? Bom, vamos começar então de uma forma bem simples. Se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Então isso já é falado já pelo Henry Ford há muitos anos já, e basicamente ele traz muito essa ideia de tudo aquilo que está na sua cabeça, que aquilo que você vive, que você faz, é aquilo que vai dar certo ou que não vai. Então, se você acha que vai dar certo, se você coloca como meta aquilo, com certeza você vai conseguir. E eu vou fazer desde o começo aqui uma análise, desde a pirâmide de Maslow, justamente para você entender principalmente qual é o seu estado emocional agora, onde que você está, mas principalmente se você for gerenciar alguém e souber disso também. Então, por exemplo, se você, na pirâmide de Maslow, né, vamos começar por aqui, ela tem a parte de fisiologia, onde toda a parte de comida, alimentação, água, sono, toda essa parte básica, se ela não for atendida, você não consegue passar para o próximo nível. Então, se você tiver isso atendido, você passa para a parte da segurança, que é a segurança do corpo, a segurança do emprego, recursos. Então, toda essa parte que te dê segurança, ela te estabiliza para as próximas partes. A próxima entra ali na parte de relacionamentos. O que seria nessa parte de relacionamentos? Se você tem um ambiente onde você propicia a amizade entre eles, se familiarmente você está ok, está bem, você não teria problema para você conseguir subir para os próximos. Por que eu estou passando por isso? Por exemplo, se você tem um colaborador e o seu colaborador de repente está se separando da esposa, por exemplo, e você continuar forçando ele a atingir as metas dele, uma coisa vai em conflito com a outra. Ele primeiro vai ter que resolver esse relacionamento dele, a família dele, para depois ele conseguir focar todas as energias dele dentro da empresa. Então sempre lembre, sempre esteja ligado aos seus colaboradores, justamente para saber se eles têm a capacidade, no momento, de bater as metas ou se eles têm a capacidade de você poder forçar ele a bater outras metas que você queira. Estima, a autoestima, a confiança, a conquista, respeito dos outros, isso é muito importante também. E quando você cria essa parte de estimas, as suas realizações pessoais, que seria muito mais a parte de criatividade, de espontaneidade, de aceitação do que está acontecendo ali, e com que nesse momento que ele desenvolva muito mais, de uma forma muito mais acelerada, vai ser muito mais fácil. Então, quanto mais estabilizada for a vida pessoal do seu colaborador, ele vai crescer de uma forma muito mais rápida. E o mesmo se aplica a você. Então, se você está com tudo isso daqui bem regulado, vai ser bem mais fácil. Se não estiver, foque primeiro na base. Foque na base para você ir subindo até chegar na sua autorrealização ali, onde você consegue alcançar todos os seus objetivos. Então, para quais áreas da vida a gente tem que criar metas ou alvos? Aqui, quando você vai fazer qualquer tipo de curso relacionado a isso, eles vão fazer a roda da vida, que daí você vai mexer na parte financeira, na parte profissional, saúde, família, espiritual e social. Esses 6 são os principais, mas depois eles conseguem se dividir. Então ali, por exemplo, vamos pegar só a vida profissional ali, que ele divide entre dinheiro e finanças e também de carreira e missão. Então ele faz essas divisões e você tem que tentar enxergar aonde que você está. A grande questão da roda da vida. A roda como um todo, ela tem que girar. Então se você, por exemplo, profissionalmente você está bem, mas na sua vida social você não está, a roda não vai girar. Mais hora ou menos horas você vai ter problema. Por isso que é importante você ter metas e acompanhar todas as metas variadas. Então, desde a parte espiritual, por exemplo, que é ir na igreja, você estar bem com Deus ou com aquilo que você acreditar também. Então, tudo isso vai fazer diferença na sua vida lá na frente. E como criar as metas? A gente usa muito esse SMART, né? Que são metas específicas, metas mensuráveis, metas atingíveis, metas realistas e com um tempo. Então tem que ter um prazo para você bater essa meta. Essa é a melhor forma de você conseguir criar suas metas, porque se você não criar nesse formato, se ela não for específica, você pode atingir qualquer coisa.
se ela não for mensurável, você não sabe se você está no caminho certo. Se ela não for atingível, você vai desanimar no caminho. Mesma coisa para a parte realista. Então, às vezes, você cria uma ideia que não vai conseguir atingir e você tem que ter um tempo hábil para conseguir bater aquela meta. Eu vou fazer um pouco de uma viagem agora aqui para vocês entenderem como funciona a física quântica e quanto pensar positivo vale a pena. E daí isso daqui reflete também naquela frase lá do Henry Ford. Na física quântica, ela é uma forma física, sem teorias, de como que eles explicam que se você imaginar as suas metas e ter elas descritas, ela tem uma probabilidade maior de acontecer. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um experimento onde eles pegam um aparelho que emite, no caso, se não me engano, acho que são os elétrons ali que ele emite, e eles colocam duas fendas. E do outro lado ele coloca uma placa para ver aonde que esses elétrons estão batendo. Quando eles fazem isso, esses elétrons passam por essas fendas. Quando eles não têm um observador, quando eles não têm alguém olhando para isso, os elétrons eles se espalham. Então não tem um padrão bem definido. Já quando eles fazem o mesmo experimento e colocam um observador, uma pessoa olhando para aquilo, os elétrons ficam exatamente nos dois buracos das duas fendas que existem. Então, o que eles concluíram com isso? Fisicamente mesmo, pensando, se você imagina alguma coisa, ou você escreve alguma coisa, alguma meta, a probabilidade de você atingir ela é muito maior. Então, isso não é mais teoria. Ela foi comprovado cientificamente que isso realmente é verdade e funciona. E como então que nós criamos os nossos métodos, alvos e hábitos? Aqui eu vou criar um pouco, quebrar na verdade, o paradigma entre metas e alvos, justamente porque funciona assim. A meta, quando você coloca, ela é um número fixo. Então, digamos que eu quero ser multimilionário, eu quero ter 10 milhões de reais. Essa é a minha meta financeira, por exemplo, que eu tenho. Quando eu crio um alvo, o meu alvo seria somente ser multimilionário. Por quê? Quando você cria um alvo e você não coloca uma meta fixa, você pode atingir e passar aquela meta muito mais. Então, por exemplo, ao invés de eu ter só 10 milhões, eu posso ter 100 milhões ou mais. É isso que é a diferença entre meta, que é um número fixo, e alvo, que é um local. Então, é aquela região que você quer atingir. Então, se eu quero ser multimilionários, eu posso colocar que eu quero ser um multimilionário de 8 dígitos, que é de 10 milhões para cima. Então, isso é que é a diferença entre meta e alvo. E aqui tem os exemplos que você vai olhar e você vai criar. Cada alvo ali que você tem, profissional, financeiro, social, saúde, espiritual e família. E para você atingir esses alvos, você pode criar hábitos. Então, esses hábitos que você executa vão ajudar você a atingir aquelas metas, aqueles alvos. E vamos passar por um exemplo aqui prático que eu acho que vai ser bem mais simples para a gente poder olhar. Então, por exemplo, a minha meta pessoal é de ser multimilionário até 31/12/2035. Então, eu sei o alvo que eu quero atingir e eu tenho a data de como que eu vou atingir esse alvo. E o que eu preciso fazer para atingir esse alvo? Ler todos os dias é um hábito que vai me ajudar a chegar até lá? Sim. Então eu coloco ele como um hábito que eu tenho que colocar no meu dia para conseguir chegar naquele alvo. Andar com pessoas mais inteligentes que eu me ajudam a chegar naquele alvo? Sim. Então isso vira um hábito para mim. Não assistir TV me ajuda a chegar naquele hábito? Sim. Estudar sobre investimentos todo mês me ajuda naquele hábito? Ou naquele alvo? Sim. Então eu começo a executar esse hábito também. Gastar menos do que ganho. Fazer exercício físico 4 vezes na semana. Por que o exercício físico me ajuda a ser multimilionário? A ideia do exercício físico é gerar hormônios dentro de você que te ajudem a regular o seu corpo para você não entrar em depressão, para você não ter tanta ansiedade e vários outros pontos que ajudam no seu dia a dia para você atingir as suas metas. Então, se você faz exercício físico, você vai ter mais energia, consequentemente vai ser mais fácil para você ler também, que você vai gastar uma certa energia para isso, mas você vai ter mais disposição para isso também.
Outros hábitos financeiros outros alvos financeiros que eu poderia colocar. Ter pelo menos 5 fontes de rendas até 31/2/2025. Esse é um novo alvo que eu posso colocar e para isso eu posso criar outros hábitos para atingir esse alvo. Outro alvo, investir todos os meses 30% da minha receita. Hoje eu não consigo fazer isso? Beleza, mas o meu alvo é chegar pelo menos nisso. Então, todos os meses eu consegui atingir isso, daí eu coloco os hábitos que eu preciso ter para conseguir fazer isso. Dica: escrever no papel físico mesmo, sem ser computador. Justamente por aquilo que a gente estava falando de física quântica. Então, a física quântica, você imaginar vai ajudar, só que se você escrever no papel é meio que como se você estivesse mandando uma mensagem para o universo que você vai conseguir aquilo. Então, fazer isso é muito importante. Imaginar e sentir, seu cérebro não sabe a diferença entre realidade e imaginação. Então, muitas vezes até se sonha quando você acorda, você não sabe se foi realidade ou não. Então, quando você mais imagina que você atingiu aquele objetivo, melhor vai ser. Ter um painel da vida extraordinário. O que seria isso? É aqueles painéis onde você coloca a foto do seu carro dos sonhos, a foto da casa dos seus sonhos, a foto, não sei, do seu shape, por exemplo, que você quer estar ali no seu corpo e tudo mais. Então, tudo aquilo que você quer conquistar, você pega uma foto na internet, imprime ela e fica visualizando. Visualiza aquilo ali pelo menos uma vez por dia. Então, isso ajuda bastante a você atingir aquela meta de uma forma mais rápida. Aproveite o percurso, por mais que as metas às vezes são longas, que nem, vou ser multimilionário, quantos anos que eu vou demorar para chegar lá? Então aproveite o percurso, não deixe para desfrutar somente quando você atingir a meta, porque senão, no meio do caminho, a probabilidade de você desistir vai ser maior. Divida os alvos em metas menores por ano. Caso você tenha alvos muito grandes, crie metas menores. Vai criando essas metas ou esses alvos menores ali todo ano, e você vai executando eles e monitorando para ver se você está atingindo eles ou não. Acompanhe mensalmente os alvos, então mensalmente ali, quanto mais você for acompanhando eles, vai ser melhor para você saber se está indo no caminho correto. Tenha poucos alvos, não adianta você ter 5 para cada um daqueles, vai ser 30 alvos para você olhar. Você não vai ver isso daí, esquece. Então assim, tenha poucos, tenha 1 ou 2, no máximo 3, cada um deles já vai ser bastante, mas foque em poucos alvos cada vez. E crie alvos de curto, médio e longo prazo. Isso daí também vai te ajudar a atingir e criar os micro resultados. Um livro bem interessante que ajuda muito a criar esses hábitos para bater as metas é O Poder do Hábito, então eu acredito muito nele, que vale a pena você ler ali para te ajudar nesse percurso. Atividades. Crie alvos para cada área da sua vida, naquelas 6 áreas que a gente tem. Crie hábitos que façam com que você alcance seus alvos. Revise seus alvos todos os meses e mensure se eles estão alcançando ou não. Se precisar fazer ajuste, faça também já. Não espere passar e chegar na sua data que você colocou para atingir um alvo, para você poder fazer alterações nele. Caso não seja alcançado, altere os hábitos. Se você está vendo que o seu alvo principal não está sendo alcançado e seus hábitos que você está executando não estão te ajudando a chegar lá, mude os seus hábitos. Crie novos hábitos e foque neles. Separe os alvos maiores em alvos menores, anuais ou semestrais. Também vai te ajudar muito nesse processo de você conseguir atingir os seus alvos maiores. E é isso, pessoal. Vamos para o próximo.